O céu estava nublado, e o vento frio do fim da tarde carregava o som distante dos sinos da igreja. Helena Vasquez caminhava lentamente entre as fileiras de túmulos, segurando um buquê de lírios brancos e as flores preferidas de seu filho, Rafael. Fazia 5 anos desde o acidente, mas cada passo dentro daquele cemitério parecia reabrir feridas que ela nunca conseguiu cicatrizar. O sucesso, o dinheiro, as viagens, nada preencheu o vazio que ele deixou. Ela parou diante da lápide e respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Mas, antes que pudesse se aproximar, notou algo estranho. Uma jovem mulher estava ajoelhada no chão, vestida com roupas simples, os ombros tremendo enquanto chorava silenciosamente. Ao lado dela, uma menina pequena, de cachos castanhos e vestido azul, segurava uma flor murcha nas mãos. Helena sentiu o coração acelerar. Talvez fosse apenas uma visitante que se enganara de túmulo e era comum ali. Ainda assim, havia algo naquela cena que a deixava desconfortável. A mulher parecia rezar em voz baixa, repetindo o nome de Rafael. Desculpe, disse Helena, dando um passo à frente. Acho que houve um engano. Este túmulo é do meu filho. A jovem levantou o olhar, assustada, com os olhos vermelhos e o rosto marcado pelas lágrimas. Por um momento, ficou em silêncio, como se as palavras tivessem fugido. Então, segurou a mão da menina e tentou se levantar. Me desculpe, balbuciou ela, evitando o olhar de Helena. Helena deu mais um passo e viu o nome gravado na pedra fria, Rafael Vasquez, amado filho e amigo. Seu corpo inteiro congelou. Não era coincidência. A menina olhou para ela com curiosidade e perguntou com a inocência de quem não entende o peso das memórias. A senhora também conhecia o papai? O tempo pareceu parar. Helena ficou imóvel, encarando a criança, incapaz de respirar. A flor caiu de sua mão, e o vento espalhou as pétalas pelo chão úmido. Algo dentro dela dizia que aquela menina e aquela jovem estavam ligadas ao passado que ela acreditava enterrado para sempre. Helena não conseguiu dormir naquela noite. As palavras da menina ecoavam em sua mente, e a senhora também conhecia o papai? Como uma ferida aberta. No dia seguinte, ao amanhecer, ela voltou ao cemitério, mas Elisa e a criança não estavam lá. Movida por um impulso que nem ela mesma compreendia, Helena entrou no carro e esperou. Durante dias, voltou ao mesmo horário, até que finalmente viu as duas novamente, caminhando por uma estrada de terra ao lado do muro do cemitério. Com o coração acelerado, ela as seguiu discretamente. O carro luxuoso destoava das ruas estreitas e das casas simples por onde Elisa caminhava. Helena observou enquanto a jovem entrava em uma pequena casa de tijolos sem reboco, onde roupas secavam em um varal improvisado. A menina brincava com uma boneca de pano, rindo alto, enquanto Elisa estendia roupas com um olhar cansado, mas cheio de ternura. Helena ficou observando por longos minutos, sentindo algo estranho e uma mistura de culpa, curiosidade e medo. Finalmente, respirou fundo, saiu do carro e caminhou até o portão enferrujado. Desculpe aparecer assim, disse ela, com voz suave. Eu só queria conversar. Elisa se virou, surpresa. Os olhos dela se arregalaram ao reconhecer a mulher do cemitério. A senhora me seguiu? Perguntou, em tom firme, segurando Sofia pelo braço. Eu não quero te fazer mal, juro. Só, preciso entender por que você estava chorando no túmulo do meu filho. Elisa desviou o olhar. As mãos tremiam. Eu não devo explicações, respondeu, tentando fechar o portão. Vá embora, por favor. Helena insistiu, dando um passo à frente. Se precisar de ajuda, eu posso. Mas antes que terminasse a frase,
Elisa pegou a menina no colo e correu para dentro da casa, trancando a porta. Helena ficou parada, encarando o portão fechado, com o coração pesado. Aquela fuga, o medo nos olhos de Elisa, e nada disso parecia simples. E, pela primeira vez, Helena sentiu que o passado de Rafael estava prestes a revelar algo que ela nunca imaginou descobrir. No escritório silencioso, Helena observava a janela de vidro que dava vista para a cidade. A vida lá fora seguia seu curso, e carros, luzes, risos, e mais dentro dela tudo estava parado desde aquele encontro com Elisa. A incerteza a corroía. Decidida a entender o que seu filho escondia, ela ligou para alguém que conhecia melhor os hábitos de Rafael e Marta, sua antiga secretária. Horas depois, Marta chegou. Era uma mulher simples, fiel à família Vasques há muitos anos. Ao ver Helena, apertou-lhe as mãos com carinho e disse baixinho: "A senhora ainda pensa nele todos os dias, não é?" Helena respirou fundo. "Marta, você trabalhava com Rafael. Notou algo estranho antes de ele morrer?" A secretária hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. "Sim", começou, com voz trêmula. "Nos últimos meses, ele vivia distraído. Saía nos fins de semana e não dizia para onde ia. Uma vez, achei que estava doente, mas ele só respondeu que precisava proteger alguém." Helena franziu o senho. "Proteger quem?" "Eu não sei, dona Helena. Só lembro de ver um colar feminino dentro do carro dele uma vez. Achei que fosse um presente, mas agora tudo faz sentido." Aquelas palavras acenderam algo dentro dela. Assim que Marta saiu, Helena abriu a antiga caixa onde guardava os pertences do filho. Lá estava o celular de Rafael, desligado e empoeirado. Com a ajuda de um técnico, conseguiu reativá-lo. As mensagens eram poucas, mas uma sequência chamou sua atenção. Eram curtas, carinhosas, e todas terminavam com a mesma letra, E. "Estou com medo, Rafa. Não conte nada à sua mãe. Ela não entenderia." Helena sentiu o estômago revirar. O número não existia mais. Mas agora ela tinha uma pista, e uma certeza dolorosa: seu filho tinha uma vida que ela nunca conheceu, e era a chave para desvendar tudo o que aconteceu antes de sua morte. O sol do meio-dia queimava o asfalto quando Helena estacionou o carro em frente à pequena escola municipal. O coração dela batia forte, tão alto que parecia ecoar dentro do carro. Nos últimos dias, havia seguido cada pista, cada lembrança, e tudo levava a Elisa. Agora, estava ali para ouvir a verdade da própria boca da jovem. Quando o sino da escola tocou, crianças começaram a sair correndo, rindo e gritando, com mochilas coloridas balançando nas costas. Entre elas, Helena viu Sofia, a mesma menina do cemitério, correndo até Elisa, que a esperava do outro lado da rua. A cena era doce, quase comum, mas para Helena, cada detalhe era uma punhalada. Ela saiu do carro e se aproximou. Elisa percebeu sua presença e empalideceu. "Elisa", e chamou Helena, com voz firme. "Precisamos conversar." A jovem segurou a mão da filha com força. "A senhora de novo? Eu já disse que não quero problemas. Eu só quero entender", insistiu Helena, com um tom mais suave. "Você conhecia o Rafael, não é?" Por um instante, o rosto de Elisa ficou tenso. Os olhos dela se encheram de lágrimas contidas. Não respondeu, apenas desviou o olhar. O silêncio disse mais do que qualquer palavra. "Por favor", murmurou Elisa. "Deixe a gente em paz." Ela se virou para ir embora, mas antes que desse 2 passos, Sofia olhou para trás, sorriu e acenou para Helena. "Tchau, vovó."
gritou a menina com alegria inocente. O tempo parou. Helena ficou imóvel, sentindo as pernas fraquejarem. Elisa parou também, apavorada, virando-se lentamente para encarar Helena, que tremia, sem conseguir responder. Vovó. Aquela palavra ecoou na mente dela como um grito abafado. Os olhos de Sofia, tão parecidos com os de Rafael, brilhavam sob o sol. E naquele instante, Helena soube, a verdade que ela tanto temia estava viva, diante dela, com o sorriso de uma criança. Helena esperou dias antes de tentar novamente. As palavras da menina e vovó não a deixavam em paz. A cada noite, o rosto de Rafael se misturava ao de Sofia em seus sonhos, como se o destino zombasse dela. Quando finalmente criou coragem, foi até a casa de Elisa, levando apenas um pequeno buquê de flores. Desta vez, Elisa abriu a porta, exausta, como se já soubesse que aquela conversa era inevitável. Eu não vim brigar, e disse Helena, com voz calma. Só quero entender quem é você, e quem é essa criança. Elisa respirou fundo, hesitando por um momento. O silêncio pesou. Então, finalmente falou, com os olhos marejados. Rafael e eu nos conhecemos há 6 anos. Eu trabalhava num café perto da empresa dele. Ele era gentil, diferente dos outros. Nunca se importou com o fato de eu ser pobre. Mas, ele tinha medo de te contar. Helena franziu o senho. Medo de mim? Elisa assentiu. Ele dizia que a senhora não gostava de gente como eu, que eu não teria lugar no mundo de vocês. Então a gente se encontrava escondido. Ele dizia que um dia contaria tudo, quando as coisas estivessem resolvidas. As mãos de Helena tremiam. Uma mistura de vergonha e dor subiu-lhe ao peito. E Sofia? Elisa olhou para dentro da casa, onde a menina brincava no chão. Sofia nasceu pouco depois da morte dele. Ele nunca chegou a vê-la. Helena enxugou uma lágrima. Por que não me procurou? Elisa abaixou a cabeça. Porque ele me pediu. Nos dias antes de morrer, Rafael estava assustado. Disse que alguém o estava ameaçando, que havia descoberto algo sério na empresa. Naquela semana, ele me mandou embora de casa, dizendo que era para o meu bem. E no dia seguinte, ele morreu. Helena ficou imóvel, o sangue gelando nas veias. A revelação trazia alívio e dor, amor e mistério. O que Rafael havia descoberto, e quem queria tanto que ele se calasse? Os dias seguintes foram de inquietação. As palavras de Elisa ecoavam na mente de Helena e ele estava assustado, alguém o ameaçava. Determinada a descobrir o que realmente havia acontecido, Helena começou a revisar antigos documentos da empresa que antes dividia com o filho. Ao revirar os arquivos, encontrou o nome de um homem que fora sócio de Rafael, Caio Monteiro. Um nome que sempre despertara desconfiança, mesmo quando o negócio ainda prosperava. Helena marcou um encontro com ele em um café no centro da cidade. Caio chegou pontualmente, elegante, com o mesmo sorriso cortês que usava nos tempos de sociedade. Mas havia algo em seu olhar e uma frieza controlada, como quem pesa cada palavra antes de dizê-la. Helena, disse ele, inclinando-se sobre a mesa. Ainda é difícil para mim falar sobre Rafael. Ele era um rapaz brilhante. Brilhante e ingênuo, e respondeu ela, sem disfarçar o tom de desconfiança. Ele mencionou algo sobre irregularidades na empresa antes de morrer. Você sabe do que ele estava falando? Caio riu baixo, mas seu sorriso não alcançou os olhos. Rafael se envolveu demais. Começou a fazer perguntas que não devia. Talvez estivesse sobrecarregado. Você sabe como ele era,
emocional demais. Helena o observava atentamente. Cada palavra parecia ensaiada. Você está me dizendo que ele se matou por causa de estresse? Não estou dizendo nada, Helena. Ele se recostou na cadeira. Só acho que abrir feridas antigas não vai trazer seu filho de volta. Aquelas palavras soaram como ameaça. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O senhor está tentando me convencer a desistir? Caio inclinou a cabeça, o sorriso desaparecendo. Às vezes, buscar a verdade pode custar caro. Quando ele saiu, deixando a xícara pela metade, Helena ficou sozinha, olhando o reflexo dele na vitrine até desaparecer. No fundo, algo lhe dizia que Caio sabia muito mais do que deixava transparecer, e que o nome de Rafael havia sido apagado para encobrir algo muito maior do que ela imaginava. A chuva caía fina naquela tarde quando Helena recebeu a visita inesperada de Marta. A ex-secretária estava nervosa, as mãos trêmulas, e evitava o olhar direto. Helena fez sentar-se, pressentindo que algo importante estava prestes a ser dito. Dona Helena, começou Marta, com voz embargada. Eu não posso mais carregar isso sozinha. Naquele dia, o dia em que o Rafael morreu, eu o vi discutindo com o Caio. Helena sentiu o chão sumir sob os pés. Tem certeza do que está dizendo? Absoluta. Foi na garagem da empresa, à noite. Caio estava furioso, gritava que Rafael arruinaria tudo se abrisse a boca. Depois disso, nunca mais vi seu filho. Marta cobriu o rosto com as mãos, chorando. Eu devia ter falado antes. Sem perder tempo, Helena foi até o escritório de Caio no dia seguinte. A raiva e o medo se misturavam em seu peito. Ele a recebeu com o mesmo ar de falsa serenidade, mas dessa vez, ela não o deixou conduzir a conversa. Você mentiu para mim, disse ela, encarando-o. Marta te viu com Rafael no dia da morte dele. Vocês discutiram. O que aconteceu depois? Caio permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois soltou um suspiro longo. Helena, você precisa aceitar a verdade. Rafael não aguentava a pressão. Havia um escândalo prestes a estourar e ele estava envolvido. Tirou a própria vida para evitar vergonha. Helena deu um passo à frente, furiosa. Mentira! Meu filho nunca faria isso. Caio apenas levantou as mãos, fingindo calma. A senhora pode acreditar no que quiser, mas algumas verdades são pesadas demais. Do lado de fora da sala, sem que percebessem, Elisa ouvia tudo. Suas mãos tremiam, o rosto empalidecia. Ao ouvir a insinuação de Caio, ela perdeu as forças e caiu no chão. Helena correu até ela. Elisa tentou falar, mas a voz falhou. Lágrimas escorriam pelo rosto pálido quando finalmente murmurou. Ele não se matou, e ele morreu me protegendo. A revelação caiu como um trovão. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som distante da chuva, e pelo peso de uma verdade que começava a emergir das sombras. O vento soprava forte naquela noite, fazendo as janelas do antigo escritório baterem com um som oco. Helena, sozinha, revirava caixas esquecidas de papéis e pastas antigas do filho. Desde a confissão de Elisa, o sono a abandonara. Precisava de algo, qualquer coisa, que confirmasse a verdade. Entre contratos e relatórios amarelados, encontrou um envelope amassado, escondido entre as páginas de um caderno de anotações de Rafael. Seu nome estava escrito à mão, para minha mãe. As mãos de Helena tremiam ao abrir. O papel estava manchado, a tinta desbotada, mas as palavras ainda vivas. Mãe, se você está lendo isso, talvez eu não esteja mais por perto.
Preciso que saiba que eu amei a Elisa. Ela me deu paz quando o mundo ao meu redor se tornou confuso. E há algo ainda mais precioso vindo em nossa filha. Sei que você não entenderia agora, mas um dia vai amá-las tanto quanto eu. Helena engasgou, as lágrimas caindo sem controle. Continuou a leitura, e o tom da carta mudou. Caio descobriu o que eu encontrei. Ele desviou o dinheiro da empresa e quer que eu assuma a culpa. Disse que, se eu não o fizesse, algo aconteceria comigo e ou com elas. Eu tentei resistir, mas ele é perigoso. Se algo me acontecer, não acredite nas mentiras. O coração de Helena disparou. A verdade estava ali, escrita pela mão de seu filho. Caio o havia chantageado e possivelmente mandado silenciá-lo. Sem pensar duas vezes, ela pegou o envelope e correu até o escritório de advocacia de confiança. Vou à polícia amanhã mesmo, disse ao advogado. Chega de silêncio. Mas, ao sair do prédio, percebeu um carro preto estacionado do outro lado da rua. Os faróis se acenderam, e o motor roncou lentamente quando ela passou. O celular vibrou em sua bolsa e uma mensagem desconhecida. Pare agora, Helena. Algumas verdades devem continuar enterradas. O medo tomou conta dela, mas a dor e a fúria foram mais fortes. Pela primeira vez desde a morte de Rafael, Helena não se sentiu fraca. Ela sabia que estava em perigo, mas também sabia que não descansaria até que todos pagassem pelo que fizeram ao seu filho. As horas pareciam dias para Helena. O medo das ameaças ainda rondava a cada passo, mas ela já não podia recuar. O amor pelo filho falava mais alto que qualquer risco. Com a ajuda de Marta, que guardara cópias de antigos relatórios de Rafael, e do advogado Dr. Arthur Menezes, e um homem conhecido por sua integridade, ela começou a montar o quebra-cabeça que Caio havia tentado enterrar. Durante semanas, os três trabalharam em silêncio, revisando contratos, movimentações bancárias e e-mails antigos. As provas surgiam aos poucos, revelando um rastro de fraudes, desvios e manipulações. Tudo levava a Caio Monteiro. Dr. Arthur foi claro, e se isso vier à tona, ele vai tentar reagir. Esteja preparada, Dona Helena. Ela apenas assentiu. Eu já perdi o que mais amava. Não tenho mais medo. Quando a denúncia foi formalizada, Caio reagiu exatamente como o advogado previra. Ligou, ameaçou, tentou comprar o silêncio de Marta, e até ofereceu dinheiro a Elisa para que desaparecesse. Mas Elisa, mesmo tremendo, se manteve firme. No tribunal, a jovem foi chamada para depor. Com voz fraca, mas firme, contou tudo, o relacionamento com Rafael, o medo dele nas últimas semanas, as chantagens, a carta. Ele morreu tentando me proteger, e disse, olhando diretamente para Caio. E por isso, nunca mais vou me calar. A sala ficou em silêncio. Caio, impassível, tentava sustentar a farsa, mas as provas falavam por si. Transferências ilegais, documentos falsificados, em tudo estava lá. Quando o juiz pronunciou a sentença, Helena sentiu as lágrimas escorrerem. Caio Monteiro foi condenado por fraude e extorsão, e o nome de Rafael Vasques foi oficialmente limpo. Do lado de fora, Helena segurou a mão de Elisa. Marta chorava discretamente. Dr. Arthur, com um leve sorriso, apenas disse: a verdade sempre encontra o caminho, mesmo quando tentam enterrá-la. Naquele momento, o céu se abriu, e o sol voltou a brilhar. Pela primeira vez em 5 anos, Helena sentiu que podia respirar, e que, finalmente, Rafael podia descansar em paz. O sol nascia lentamente sobre o cemitério, tingindo o céu com tons dourados e rosados. O ar estava calmo,
quase sereno, e o som distante das folhas ao vento trazia uma sensação de paz que Helena há muito não sentia. Ela caminhava entre as alamedas de mármore, carregando um buquê de lírios brancos, os mesmos que Rafael tanto amava. Mas, desta vez, ela não estava sozinha. Ao seu lado, caminhavam Elisa e a pequena Sofia, que saltitava entre as pedras, segurando uma margarida nas mãos. A menina agora estava mais crescida, o cabelo preso em tranças e o mesmo brilho no olhar que Helena lembrava do filho. Era como ver Rafael renascer em cada gesto inocente dela. Chegando ao túmulo, Helena parou e respirou fundo. As flores murchas de antes haviam sido substituídas por novas, coloridas e vivas. Elisa se ajoelhou, colocando a margarida de Sofia sobre a lápide. A menina, sorrindo, sussurrou: "Oi, papai. A gente veio ver você." Helena sentiu um nó na garganta, mas, dessa vez, o choro não veio da dor e veio de algo mais leve, quase doce. Colocou a mão sobre o ombro de Elisa, que olhou para ela com olhos marejados. "Obrigada, por tudo", e disse a jovem, a voz trêmula. "Se não fosse por você, o nome dele nunca teria sido limpo." Helena balançou a cabeça, segurando a mão de Sofia. "Não me agradeça. Foi ele quem me ensinou, mesmo depois de partir, o que realmente importa." Sofia olhou para ela e sorriu, perguntando com inocência: "Posso te chamar de vovó de verdade agora?" Helena sorriu, emocionada. "Claro que pode, meu amor." As três se abraçaram, envoltas pelo vento suave que passava entre as árvores, como se o próprio Rafael as observasse em silêncio. Naquele instante, não havia mais culpa, medo ou segredos, em apenas amor, puro e restaurado. E assim, no lugar onde a dor nasceu, a vida floresceu novamente.